Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Hoje é domingo. Dá licença, Salinho. Hoje é domingo e a gente está aqui para mais um café. Estava tentando convencer o Salinho a sair de cima do celular, mas está difícil porque ele está ciumento hoje. Muito bom dia. Ai, que delícia. Ele hoje está em cima de mim aqui. Né, Sassá? Muito bom dia. A Nayara já chegou aí. Salim, a mamãe precisa fazer aqui o estudo. Eu vou chamar a tia Nayara. Peraí, Salim, meu Deus. Gente, mas aí como é que eu vou fazer para ler, Alessandra, se eu deixar Salim com a gente? Ele tá que tá hoje. Bom dia, Nayara. Muito bom dia. A internet está falhando um pouquinho para mim aí. Eu não sei se é a minha ou se é você. Alô, alô? Se o pessoal puder dar um feedback aí de quem que tá falhando. Vocês estão. Vamos ver aí se o pessoal começa a Eu falar acho que você falhou só um quem é que pouquinho, tá viu? falhando aí. As duas? Então, peraí, deixa eu descobrir o que que tá acontecendo. A minha internet está completinha aqui. Peraí. Bom dia, gente. Alguém me avisa se sou eu ou se é a Nayara? Eu tô O ok? meu tá ruim. Não, ela saiu, deve entrar de novo. Vamos lá. Muito bom dia, é bom que vai dando tempo aí de todo mundo chegar. Acho que a Geise entrou pelo da Suave Caminho lá. E você, Celim? Vai prestar atenção também no estudo? Meu Deus do céu, olha. Ainda tem que lidar com esse bumbum de gato bem na minha cara. Que delícia. Eu tava com uma preguicinha com sono e agora até. Ah lá. Eu nem vi que Nayara voltou. Salim veio me acordar. Meu Deus. Bom dia. Acho que agora E melhorou. melhorou, eu coloquei no 4G agora. Vamos ver É, se vai dar certo. às vezes eles fazem isso com a gente. A gente tá crente que tá abafando com Wi-Fi e tem que usar o 4G. Seja bem-vinda, querida Nayara, que é lá de Goiânia. Se apresente aí, sua primeira vez. Isso, minha primeira vez no café. Eu que agradeço a oportunidade e é muito gostoso te acompanhar. Queria dizer que durante a semana é mais fácil, mas final de semana realmente é uma aprovação. Acordar às 7 horas, mas estou muito feliz. Acordei bem antes, animada, tranquila. E é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Que Tá bom. todo mundo bem. Me conte da mocidade aí, quantos jovens, como é que tá indo. É tão importante fazer essa troca. A gente tem uma mocidade aqui também, que é a Mocidade Jovem Suave. Como é que está sendo a experiência e a distância com jovens? Bom, tá bombando aqui em Goiânia, mas assim, é jovem desencarnado, porque os encarnados mesmo já passou. Mas assim, eu acredito que a juventude está passando por um desafio muito peculiar, né? A juventude tem passado por muitas provas, principalmente porque nós estamos no mundo materialista. Agora não tem mais baladinha, né? Não tem mais baladinha, não tem mais ficar saindo por aí. Mas eu percebo que o jovem ainda precisa se comprometer mais, né? Essa dificuldade hoje que eu vejo na nossa mocidade, em outras que eu converso também, né? Passei a conversar com muita gente, né, do jovens do Brasil todo, né, o Lucas Evangelista de Manaus, a Camila aqui pertinho de Brasília, o Júlio Sena, que você também já teve a alegria de ter aqui no café, né? Isso. E aí eu percebi que é algo geral, né? Não é só aqui de Goiânia. Eu falei, ai, que bom, né?
Mas eu Que bom. acredito que Mas, assim, que sim, bom mas entre aspas, né? Que bom que a gente está conseguindo ter esse contato com os jovens à distância, né? Mas que isso nos chame a atenção, né? Do porquê. Porque, assim, eu estava falando com uma outra colega, né? Uma amiga que trabalha diretamente com a mocidade. E, assim, se a gente sabe que os jovens de hoje, eles são espíritos que já estão vindo com uma missão, né? Com um propósito, tem alguma coisa errada se eles não estão sendo acolhidos no movimento espírita. Talvez o movimento espírita tenha que repensar esse acolhimento de alguma forma, né? Porque Deus não faz nada à toa. Se eles estão vindo aí, a gente sabe que já são espíritos transformados, já que é para vir já para a formação de um novo planeta. O que está acontecendo, né? Qual é o caminho aí que esses jovens estão tomando? Para a gente refletir. O pessoal está dizendo aqui que seu áudio está um pouquinho baixo. Eu estou com fone de ouvido, não estou tendo dificuldade de ouvir a Nayara, não. Mas aí eu não sei qual é a eu posso impressão que pegar um tá. fone também. Posso Ah, pegar um então fone rapidinho, se vocês me vai lá, vai lá. permitirem. Vai lá. Deixa eu só um momento. Pode ir, fica à vontade. Ah, vou perguntar para ela, Flavinha. Então, aparece como maybe, né? Mas eu não sei o que significa essa sigla. Vamos perguntar para ela quando ela voltar qual é o nome da casa dela e onde que fica. Goiânia é enorme, né? É bem grande. Eu tenho muito familiar lá. Meu pai tem muitos irmãos lá em Goiânia. A gente tem família por lá também. O pessoal está perguntando qual é a casa que você está, que você representa aí. Não Como que sei é? se é. Não ouvi a pergunta, deixa eu. Qual que é a casa que você representa? Ah, não, ela tá com fone, né? Como é que eu vou falar? Vamos ver. Desculpa, Dora, eu não escutei a pergunta. Sem problema. Tava no áudio. O pessoal está perguntando qual é a casa que você frequenta aí. A Flavinha comentou que tem um irmão em Goiânia. Ah, é. Eu frequento o Centro de Regeneração Espírita Chico Xavier. Aqui Eu fica no comentei. Leste Universidade. Agora meu som tá voltando. Eu tô me Seu ouvindo. som começou a voltar? Aham, não Mas vocês sei estão por me quê. ouvindo bem agora, gente? Deixa eu fazer um esforço para colocar o microfone aqui para cima. Vocês estão me Não ouvindo sei se bem? mudou alguma coisa, vamos ver. Não, parei de me ouvir. É porque sempre tem aqueles irmãozinhos obsessores tecnológicos que vão chegando, né, antes da gente começar o estudo. Eu acho, Dora, que é porque, assim, a gente, pelo menos eu vou falar da minha parte, deve ter alguma coisa que eu tô precisando reformar, né? Porque eu fico brincando, os amigos da luz falam que a gente chama o ubercessor, né? A gente chama pra gente aquelas vibrações que às vezes a gente tá precisando melhorar, né? E sempre, a gente tá sempre precisando aprofundar e melhorar alguma coisa. É verdade. Ó, a irmã Leal, né? Souza falou que tá ouvindo. Então, Menina, eu sempre li como irmã legal. E aí, irmã leal, agora que eu tô vendo, olha, eu tô precisando de um óculos, viu? Vamos lá, mas acho que melhorou um pouquinho o seu som. Então, hoje a gente vai ler o item 18, que é o que ficou faltando do assunto sobre a indulgência, no capítulo 10, que são os bem-aventurados, os que são misericordiosos. Como a Nayara vai fazer pra gente a prece final, eu vou fazer então a inicial pra gente começar. Pode ser? Podemos? pode ser. Então vamos lá. Vamos acalmar os nossos corações, agradecer mais uma vez a Deus por esse momento, por estarmos aqui, desejando a presença daqueles amigos que nos são caros, que nos são tão importantes nessa caminhada evolutiva, nos incentivando, nos acolhendo, que eles também possam estar conosco nesse momento, nos incluindo em tudo aquilo que a gente precisa para aproveitar melhor essa leitura, que as nossas energias alcancem todos aqueles que precisam de mais luz, de mais conforto nesse planeta, num momento de uma aprovação tão coletiva, né, de tantos irmãos. Então, pedimos licença, com a certeza de que os nossos pensamentos unidos nos fará estabelecer uma corrente virtual
onde certamente Jesus estará presente, pois quando vários corações se unem nessa intenção comum, certamente invocamos a sua presença benevolente. E assim, desejamos ter um início de manhã com muita luz e muita bênção. Que assim seja, graças a Deus. Voltei a ter retorno do meu microfone aqui. É mesmo? No meio da Vocês prece. estão Chega me a ver até escutando uma bem? desconcentrada. Menina, acho que os gatos hoje estão querendo participar. Eu amo animal de estimação. Nossa, que bom. Beijo para todos eles. Pronto, vamos ver. Vamos seguir então. Tá com eco, não tá? Tá, eu acho que eu vou tirar o fone. Vamos lá. Vamos seguir, vamos caminhar. Nada vai atrapalhar a gente essa manhã, né? Mas tá dando eco até fora do Para fone. mim aqui tá normal. Tá? Pra mim tá Tá. dando eco. Não tá dando eco, eu vou continuar com isso. Vambora. Então, pode começar a leitura, meu amor. Então vamos lá. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. E aí aqui já, Dora, se você me permitir, queria fazer Pode parar à vontade. um comentário. A indulgência para mim sempre foi um desafio muito grande, né? Assim, eu falo pessoalmente. Porque como que você vai... Assim, eu acho engraçado, é uma coisa interessante, que às vezes a gente pede para Deus, né? Vai, faz orações, pede, Deus, por favor, me dá indulgência, me dá paciência, né? E aí quando aparece, Deus fala assim, não, beleza, né? Ela está preparada para exercer esse bem moral. E aí ele aparece, por exemplo, com a minha bisavó que quer aprender a internet, né? Quer aprender o WhatsApp, e aí a paciência vai para o espaço. Ou, por exemplo, quando testa a minha indulgência, né? Tô lá comendo um bolo de cenoura maravilhoso, quero comer outro pedaço, meu irmão vai e pega o último pedaço. Aí a indulgência, a paciência, tudo vai para o espaço, né? Porque eu tenho percebido que há uma diferença interessante entre a gente aprender a teoria, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e a gente exercitar isso na prática, né? São dois conceitos que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que são distintos. Uma coisa é você aprender, como a gente tem aprendido, você faz a leitura, e outra coisa é vivenciar, né? Você aprender essa característica pela vivência. É um pouquinho mais difícil, na minha opinião. É um pouquinho mais difícil. Com certeza. Mas é o momento em que a gente é provado, né? Eu vou te pedir um favor. O pessoal comentou que o eco começou quando você pôs o fone. Eu não sei se está dando alguma interferência. Tira ele do aparelho e põe de novo. Vamos ver se muda alguma coisa. Mudou aí? Vocês Tá conseguem pior o ouvir? eco. Nossa. Posso tirar você e testar? Pode. E aí você Posso entra de também. novo. Peraí, calma aí. Tá. Eu não sei se é lá que tá voltando o som, ó. Porque agora não tá dando eco. Agora parou. É alguma coisa com a transmissão de lá. Vou tentar de novo. Aí, Nayara, vê se você baixa um pouquinho o seu volume, porque pode ser que esteja dando retorno da minha voz que sai no seu aparelho. Porque quando você saiu aí, o eco parou. Vamos ver.
Bom dia, Plum. É isso mesmo, Regiane. Eu acho que tem que baixar o som. É alguma interferência lá. Cadê ela? E todos nós aqui testando a paciência, né? Vendo quem é que está perseverando, desejando continuar a leitura. Cadê ela, gente? Deixa eu tentar de novo. Nayara, vou pôr de novo. Não sei se é alguma coisa com a internet. De lá, gente, esses gatos. Meu nariz tá todo coisado. Agora Olá, não. tem Agora aqui um escutei. pouco. Oi? Escutou? Então eu vou Escutei. abaixar um pouquinho aqui, né? O pessoal falou para eu abaixar um pouquinho. Isso. Ah, tá. Aí vocês vão me dando feedback aí, gente. Beleza, eu tô te ouvindo bem. Então tá bem. E não tô vendo eco mais. Olha só, tá vendo? Então acho que pode A- ter melhorado. Acho que agora melhorou. Vamos ver o que o pessoal remete aí, o que todo mundo fala. Mas eu acho que agora, pra mim, melhorou. Tá ótimo aí. A Irma já deu feedback. Beleza. É só pra gente voltar aqui e ver se a gente tá perseverante, né, Nayara? Agora Isso está ótimo. mesmo. É um Perfeito. teste, um teste. Exato. Então, você dizia, né, que a prática é mais difícil do que a teoria. Com certeza, mas também tem uma coisa, né? Quando a gente, uma vez que a gente conhece a teoria, que a gente já foi apresentada a ela, aí a responsabilidade aumenta muito mais, né? Porque aí na prática a gente não tem como dizer que não sabia, que agiu sem pensar, enfim, porque agora a gente já sabe. E é por isso que fica mais complicado, né? Ontem eu estava lá conversando com o Plum à noite no nosso Evangelho Online, que é uma página que ele e a Gleice fazem também para o estudo do Evangelho, e a Luiane comentou assim, porque é muito mais difícil, né, ser espírita. O espírita não tem sossego, porque cada coisa que ele faz, a consciência dele apita, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu comentei que o espírita é meio chapolim colorado, né? E a partir do momento que você tem o conhecimento, seus movimentos têm que ser friamente calculados. Olha ela aí, acabei de falar dela, ela entrou. Os movimentos da gente têm que ser friamente calculados, igual o chapolim. E é verdade, né? Tudo que a gente faz não passa despercebido. A consciência apita, tem horas que imediatamente. Exatamente. É verdade. Quer seguir? Pode continuar aí. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? É interessante aqui que a gente sempre está pronto para apontar o erro do outro, né? A gente sempre reconhece o erro do outro. Mas quando é com a gente, é aquela dificuldade, né? Hoje eu já tenho exercitado isso um pouco mais. Eu confesso que hoje eu percebo muito mais, igual você falou, os meus defeitos, o que eu preciso melhorar do que o outro. É um exercício diário, né? Inclusive, Dora, se você me permitir, eu gostaria de fazer algo que eu tenho feito, que eu tenho achado interessante, que é a agenda da Reforma Íntima da editora Alta de Souza. E aí eu deixo ela branquinha assim e vou escrevendo nos papeizinhos, sabe? Como eu tô me sentindo e tudo Aham. mais. Porque ela é uma agenda que não tem ano. Então, assim, eu sei que eu vou precisar ainda de muitos anos para exercer a humildade. Então, eu vou anotando uns papeizinhos de fora. E ela tem tipo por exemplo, hoje que é o dia 17, ela tem reflexão do dia, tem a observação, sugestão de prece, e aí a partir daí você vai escrevendo as suas reflexões. Por exemplo, achei interessante que encaixou com o tema hoje. Aqui fala, né? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, né? Porque muito das coisas que a gente evita se transformar é justamente pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Os dois condicionantes que Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que são responsáveis por barrar o nosso progresso, né?
na questão 738, se eu não me engano aqui. Que delícia, que bom, que boa dica. Que legal. A Interessante, editora é Alta, né? Alta de A edi- Souza. Alta de Souza. Muito E boa ainda tem no dica. celular, né? Não precisa ser física assim. Você pode baixar no seu celular e ter com você aí no bolso. Aí você vai pegando um bloquinho anotando, se você gostar de anotar, né? Alguma coisa assim. Tem surtido muitos resultados interessantes, né? E essa versão do celular é tipo um aplicativo, não? É o aplicativo. Tem no Play Que Store e legal, tem. É bem bacana. que Acho que é tipo bom. 10 20 reais. Eu ainda não acessei pelo aplicativo. Eu sou um pouco mais antiga, assim. Tô só no corpinho jovem, mas eu sou mais antiga. Gosto de coisas de papel e tudo mais. Muito bem, excelente. Muito obrigada pela dica, hein? Que a gente procure agora aí para ver se é mais uma ferramenta, né? Para nos auxiliar. Muito bom. Pode seguir. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Com É certeza. verdade. Nenhum de nós está isento, né, de ser modificado. Muita gente acha, né, por exemplo, né, eu vou falar aqui de um tema que está chegando aí, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção no Brasil. E aí tem uma coisa que ronda em torno de um preconceito em relação à adoção tardia. A adoção tardia, ela tem um limite muito confuso ainda. As pessoas ainda não estabeleceram a partir de que idade. Tem gente que considera que a adoção tardia é acima de 3 anos de idade, porque é quando a criança já começa a ter uma noção de que ela é um ser no mundo, né? E algumas pessoas agora aumentam um pouco mais essa idade para 8, 7 anos, enfim. Mas há um preconceito em relação a isso, das pessoas acharem que a criança maior, mais velha, o adolescente, ele não vai mudar, ele vai trazer ali aquele comportamento difícil, né? Mas sem parar para prestar atenção no que é que causou aquele comportamento. E muitas vezes o primeiro contato não é mágico, como todo mundo pensa, né? Muitas vezes o primeiro contato, a criança está muito revoltada, pode te testar muito, né? Então tem muitos relatos, muito difíceis até que o vínculo se forme. E muita gente tem preconceito, porque acredita que, ainda mais ouvindo do espiritismo, né? Que até os 7 anos é possível moldar. Depois dos 7 anos, aí o espírito se revela quem ele é. Também não é assim, gente. Todos nós somos passíveis de mudar, né? Então é uma tecla que eu bato muito em relação a isso. Que todos nós somos passíveis de mudar. É claro que existe a fase infantil em que a gente sabe que existe ali uma predisposição maior a isso. Porque a gente sabe que até fisicamente não comporta ainda aquele espírito totalmente ali naquele corpo, né? Mentalmente, por conta das questões físicas do aparelho cerebral. Mas todos nós somos suscetíveis à mudança. E não somos só nós, os humanos, não. A própria a Luiane e uma outra colega comentaram esses dias que quando ela faz o reforço positivo, a Yasmin, quando faz o reforço positivo com o cachorro, ele parece responder bem. Porque todos nós respondemos bem ao amor, às energias
do bem, ao incentivo generoso, né, ao olhar de benevolência. Todos nós, a gente vê resgates de animais de rua que muitas vezes estão ariscos e que quando são tratados com carinho, com amor, depois estão jogando a barriguinha para cima, pedindo carinho. Então, assim, não existe isso. A gente tem que exercitar que realmente aquele irmão que às vezes está ali envolvido numa situação muito difícil, com muitas más influências, enfim, ele também vai ser alguém que vai se transformar e que vai alcançar a perfeição um dia, porque esse é um destino comum a todos nós. Todos nós. E se a gente não sabe, né, o que está lá na nossa caixinha preta, do que foi que a gente fez no passado, como é que a gente vai olhar para o outro e dar valor só àquilo que é trevoso nele, né? A gente não sabe, se a gente está aqui hoje é porque alguém teve misericórdia da gente, e com certeza foi ali nos buscar, nas trevas, nas sombras, que a gente já esteve com certeza um dia, alguém teve misericórdia conosco. Então, o que é muita cara de pau nossa, rezar e pedir a Deus paciência, rezar e pedir a Deus, olha por mim, quando a gente ignora descaradamente os irmãos em necessidade no caminho. E aí qualquer necessidade, né? Necessidades materiais e necessidades físicas, morais, espirituais, enfim. A Alessandra comentou que uma amiga diz que ninguém congela nas suas ações e atitudes durante a existência. Exatamente. Mas é um exercício que não é fácil mesmo, Nayara, não é. Porque mexe muito com o nosso orgulho, né? Quantas vezes a gente se sente assim, fraco? Poxa, mas se eu suportar essa ofensa, eu vou ser um covarde, né? E mexe muito com a gente, então não é fácil. Mas a responsabilidade nossa agora é maior, porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer isso, né? De saber como que as coisas são. E é interessante, eu também gosto muito de acompanhar o trabalho, né, do estudo da série psicológica da Iris Sinotti e do Cláudio Sinotti, da Mansão do Caminho, né? Eles são dois psicólogos, né, terapeutas, que têm um trabalho muito bonito nisso. E teve uma live recente da Iris Sinotti que ela falou do narcisismo nosso de cada dia, né? Como nós somos narcisistas, né? Nós estamos mergulhados em um mundo que é para ser orgulhoso, né? Que acha bonito, que o materialismo está em evidência, né? Então a gente está tendo que mudar todos esses conceitos. Ela fala que nós somos todos seres empáticos por natureza, mas por que a gente perdeu essa empatia? Porque a gente parece o Narciso, né? Do mito do Narciso, que olha para o outro, mas não vê o outro, a gente vê a gente mesmo. Uhum. Então, por exemplo, olho para o irmãozinho aqui na frente e julgo ele de acordo com o que eu acho certo e errado. E aí eu não vou lá calçar a sandalinha da humildade dele ou da trajetória dele, né? Das dificuldades dele para poder entender por que ele está agindo daquela forma. E aí a gente acaba se tornando arrogante, né? Prepotente, a gente acaba mesmo não enxergando, não tendo empatia com a situação do outro. E aí fica inevitável a gente fazer essa reforma moral, né? Não tem como a gente parar de ver as coisas erradas lá fora se a gente não consertar por dentro, né? É uma questão de ajustar o olhar, como se a gente estivesse trocando a lente, né, da nossa alma, a lente que a gente vê o mundo o tempo todo, né, Dora? É um trabalho muito árduo, mas eu tenho certeza que é muito recompensador, né? Quando a gente começa a olhar para as outras pessoas, levando em conta a história delas, né? Enfim, todo um contexto que não é só aquilo que está aparecendo, mas toda uma trajetória que imagina se a gente tivesse acesso a todas as outras vidas, né? Talvez a gente ficaria um pouco perturbado, mas talvez a gente entenderia um pouco melhor também. Aí Com certeza. Um pouquinho de cada, né? Sérgio Plum comentou que a doutrina espírita nos mostra que a mudança é sempre possível. E de vez em quando a divindade traz para nós alguns espíritos que vêm para nos mostrar que é possível, né? Realmente. Como Chico, como outros nomes aí, que vieram aqui, não tiveram a vida das mais fáceis, né? Materialmente falando,
mas que mostrou que não é preciso realmente que a gente tenha fartura material para que a gente seja grande, para que a gente seja pequeno, porém grande aos olhos de Deus, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Você quer Sejam continuar bem-vindos lendo? todos que estão chegando aí agora, e a gente acaba conversando e às vezes não dando as boas-vindas. Posso ler esse finalzinho aqui. Vamos lá. Tem Bahia, Dora, olha só que bacana. Guanomina. Tem Portugal, tem Vietnã, tem gente de tudo que é lugar, graças a Deus. Tem gente do planeta Terra, olha que legal. Espiritismo, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para estes, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de atingirem o alvo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para com si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu parar só um pouquinho ali, né? Ele faz algumas diferenças de caridade, né? A gente sabe que caridade é uma palavra que se desdobra em muitas outras, né? Na benevolência, na indulgência, no perdão, no doar-se ao outro, enfim. E aí ele fala que é importante, todo tipo de caridade é importante, né? E principalmente a caridade também, que eu achei interessante que ele falou, a caridade consigo mesma. Consigo mesmo, né? Você se respeitar, respeitar o seu limite e entender o seu limite. Porque muitas vezes a gente ou a gente se supervaloriza e acha que a gente já é o bam, né? E às vezes fala assim, eu não aguento mais ouvir palestra espírita, porque é o mesmo assunto, toda vez aquele mesmo assunto. Ué, se a gente já sabe tanto desse assunto, né, das duas uma, ou a gente já tá podendo partir já dessa terra para outro lugar mais feliz, ou a gente está podendo já botar a cara ali e começar a palestrar, né? Porque não posso estar sabendo de tudo isso e ficar sozinho só para mim, né? E o que também não quer dizer nada, porque quem começa a palestrar, quem expõe a doutrina, também não é sabedor de tudo. Mas às vezes a gente supervaloriza a gente. E aí, quando a gente erra, a queda é grande, porque a gente se culpa. Eu não acredito, eu achei que eu já estava tão melhor, eu consegui ter uma atitude dessa no momento de raiva, no momento em que a gente foi posto à prova, né, de alguma forma, e aí às vezes a gente fala assim, agir sem pensar. A gente não age sem pensar, é porque em algumas situações a gente se sente coagido, e aí aquela coisa mais animal, na gente mais embrutecido, é o que sobrepõe, né? E aí a gente se culpa depois, vem aquele remorso, vem aquela culpa, porque na verdade a gente achava que já estava preparado, né? A gente se supervalorizou. Isso deve ter acontecido, por exemplo, alguém comentou isso, mas eu não me lembro quem foi, com Pedro, né? Quando Jesus disse que antes do galo cantar, ele negaria 3 vezes. Ele disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Então Pedro achou que já estava ali, já estava podendo, já podia vir o que viesse, né? E, no entanto, Deus conhecia ainda as tendências do seu espírito, né? Jesus, aliás, conhecia as tendências do seu espírito, e ele, de fato, foi lá e negou Jesus 3 vezes, né? Então, depois ele deve ter tido um baita de um remorso. Poxa vida, né? Bem que ele falou, ele me conhecia mesmo, ele sabia melhor do que eu mesmo o que eu ainda era capaz, o que eu não era capaz de fazer. Então, isso também é uma forma da gente ter caridade conosco, né? A gente respeitar os nossos limites e não se subvalorizar também, porque ontem, muito bem explicado aqui, o Rafael, que esteve com a gente ontem, ele nos falou sobre o valor que cada um de nós tem, né? E que às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Então, essa caridade para conosco é a busca desse equilíbrio, né? A gente não é tão ruim que não possa fazer nada, mas também calma, porque um passo de cada vez. A gente não veio à toa para esse mundo de provas e expiações, né? Foi o Tiago que falou esse negócio de Pedro, Kátia? Então, tá vendo? Eu não lembro de nada. Eu sei que eu ouvi, que bom que eu ainda lembro do ensinamento, né? Porque a fonte, às vezes, se eu não anotar, eu esqueço. Obrigada pela contribuição aí. Então, deixa eu seguir. Você quer falar alguma coisa? Não. Então, vamos Só lá. ia falar que
verdade, só ia falar que eu gosto muito de uma frase que você sempre fala aqui no Café com o Evangelho, que é do Chico, né? Que eu dou aos outros o direito de ser quem são, mas a mim, né, eu dou o dever de ser melhor a cada dia, mas eu acredito que é com esse amor, com essa caridade, não é me exigindo ao extremo. Eu acredito que nós Exatamente. passamos por isso um pouco mais, que a gente é muito exigente, né? No começo, principalmente, né? Que a gente leva tudo muito. Eu, pelo menos, levava tudo muito assim, meu Deus, sabe? Tenho que aprender a ser humilde amanhã, aquela coisa assim. Tem Exatamente. trajetória, né? Tem que ter paciência e não se cobrar tanto, porque senão o caminho fica difícil, né, Dora? Não Não fica fica bacana, prazeroso, né? não fica prazeroso, exatamente. Lá no nada, mentira. Uma vez, uma amiga querida, Delma, já esteve aqui até com a gente no café algumas vezes. Deve ter uns 2 anos, uns 3 anos mais ou menos, eu conversando com ela, eu comentei assim, ai, Delma, olha, eu fico pra morrer, eu me cobro demais, quando eu percebo que eu fiz alguma coisa errada, eu me cobro muito, gente, mas olha, que coisa, né? Aí ela falou assim, não sabia que você era vaidosa assim, não? Aí eu falei assim, ué, vaidosa? Aí ela porque se você tá tão chateada de ter errado, é porque você acha que você já tá num patamar muito maior do que você realmente tá. Menina, a cara chega, ficou vermelha na hora. Pá! Aí eu falei, meu Deus, que coisa feia. Aí eu caí em mim, porque às vezes a gente não percebe. É impressionante mesmo. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a pisar no freio, porque eu tava assim, eu tava numa cobrança, e aí eu comecei a perceber que, inclusive, estava cobrando dos outros muito também, né? Porque eu me cobrava e cobrava do outro, porque o outro é um espelho da gente. Então, se a gente está se cobrando uma perfeição e cobra no outro, é porque a gente acha que ele também tem que andar naquele passo ali e a gente não está nem se respeitando e nem respeitando o outro. Então, vamos devagar, né? Que a gente tem aí o direito de se equivocar. Claro que quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente fica por esse equívoco, mas que a gente entenda e respeite o nosso próprio caminhar, o nosso próprio passinho. Vamos lá. Porque o amor de Deus, vou voltar, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Isso foi dito lá pelo bispo de Nevers, em Bordeaux. Agora eu acho que eu aprendi a falar essa palavra. Ah, é Bordeaux? Eu sempre falo Bordeaux. Ontem o Rafael falou com tanta atitude, Bordeaux, que eu falei, é assim que fala. Bom aprender também, tá vendo? Olha que bacana. Não sei, eu Café tô achando, porque ele falou com muita segurança. Bordeaux. Como que é? Bordeaux? Bordeaux? Bordeaux, eu entendi isso ontem, né? Bom, mas se alguém souber aí falar francês, gente, escreve aí pra gente como se fala foneticamente aí, o fonema direitinho aí pra gente saber. E no fundo, a indulgência, ela está diretamente ligada à caridade, né? Essa é a última mensagem que trata sobre a indulgência. Que a gente pensa muito na caridade sendo algo material, quando também é muito importante, né? Essa indulgência com a caridade material. E ser indulgente também tem a ver com a gente olhar para o outro e perceber o que ele pode dar sem a gente questionar, né? Uma vez eu já falei aqui até das doações que a gente tem recebido lá no Pechincha, que é um bazar da caridade que a gente tem lá no Centro Espírita. E aí, uma vez, uma reunião com os tarefeiros, eles reclamando muito de que, nossa, mas o pessoal manda coisa para cá que nem eles mesmos usariam. É um sapato furado, é uma meia suja, é uma blusa rasgada. E aí, o Carlos André, que estava com a gente, ele botou a gente para pensar. Falou assim, olha, talvez esse irmão esteja fazendo isso achando que isso para ele é caridade. Então, vamos devagar, porque assim, que bom que pelo menos isso ele está fazendo, já é um começo, né? Porque a gente tem que respeitar os passinhos que a gente vai dando até chegar naquilo que é o ideal.
Se a gente ainda não consegue fazer o ideal, é melhor que a gente faça algo que está ali no caminho do que não faça nada. Então, que a gente também respeite aquilo que o outro consegue dar. E às vezes, não, mas fulano tem muito dinheiro, podia ajudar mais e deu só 10 cestas básicas. Poxa, que bom que ele já conseguiu dar 10 cestas básicas. Vamos devagar, né? Então, que a gente também seja indulgente com a caridade do próximo, porque a gente às vezes é tão general que a gente mede o quanto o outro está sendo caridoso. Você podia fazer mais, você tinha que fazer mais. E tem que ser uma coisa que cada um faça porque quer fazer e não por obrigação, né? Eu não vou estar em casa tendo pavor de fazer coisa na cozinha, detesto cortar uma batata, mas aí não, todo sábado de manhã eu vou para o centro espírita cortar os legumes para sopa, porque é o meu momento de caridade. Eu não estou sendo não estou sendo honesta comigo, né? Se eu não gosto de cortar batata, eu não posso de repente pegar uma outra coisa para fazer, eu tenho que ir lá para dizer que eu ajudo na sopa, né? Uma caridade meio orgulhosa ainda, mas se é isso que eu estou conseguindo fazer agora, se ainda é por orgulho que eu estou sendo caridoso, tá bom, que seja por orgulho, depois eu resolvo o orgulho, né? Vamos fazer a caridade, mesmo que seja de uma forma orgulhosa ainda, mas que com o tempo a gente vai aprendendo a se despir desse orgulho para fazer de uma forma mais natural. É verdade. Comente mais. Né? A Luiane comentou que ontem um amigo falou sobre o dono da Amazon ter doado apenas 30% da fortuna para o combate ao corona. E ela perguntou, como quem não quer nada, quanto que esse amigo doou. Infelizmente, olha, eu acho que é Bordeaux mesmo, tá todo mundo dizendo lá que é Bordeaux. Temos que ter caridade ao receber também, exatamente. Isso foi Tiago mesmo que falou, né? Que a maior caridade que a gente pode fazer conosco mesmo é da gente receber ajuda, né? Porque às vezes a gente se acha tão autossuficiente que a gente tem dificuldade de deixar que o outro nos ajude, né? E isso também é uma forma de caridade, né? Você permitir que o outro te ajude. Você permitir que aquele que às vezes acha assim, não, eu não vou, quem sou eu para ajudar fulano, né? Mas que todos nós temos algo a dar. Então, você permitir a ajuda do outro, permitir que o outro chegue até você, também é uma forma de caridade. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho. É verdade. Tô Eu falando muito fico. hoje, Nayara. Vai, fale para nós. Adoro, para mim é uma oportunidade de muito aprendizado o Café com o Evangelho, acho ótimo. Eu só não sei se você conhece aquela história do Chico, ou o pessoal aí também de casa, mas eu acho muito bonita. Quando ele estava começando ainda, né? Chico foi fazer um culto na casa de uma mulher, de uma mãe que tinha acabado de perder o filho. Você conhece essa história? Alguém contou esses dias, eu acho, sobre o Evangelho do Lar. Isso, sobre o Mas Evangelho do Lar. conte, porque pode ser que alguém aqui não tenha ouvido ainda e é sempre pertinente contar as histórias do Chico. E foi interessante porque ele foi na casa da mulher, né? E ela estava muito fragilizada, né? Claro, enquanto mãe, perder um filho de forma recente foi algo que tava difícil para ela, né? E aí Chico foi abrir o evangelho, fez a oração e de repente, toque, toque, toque lá na porta, né? E aí ele abriu, a moça foi abrir, né? Na verdade, a mãe. E aí abriu e era um morador de rua, né? Pedindo para ela se ela não poderia ajudar ele com algum alimento, com alguma doação. E ela falou que naquele momento eles estavam fazendo o evangelho, se ele não gostaria de entrar, se eles não gostariam de entrar e fazer também, né, o culto com eles, e depois ela iria dar um mantimento, um alimento para ele. E aí ele entrou, né, porque a necessidade era muito grande, e eles começaram o culto, né? E aí Chico foi ler o evangelho, inclusive, né? Leu o evangelho, e a mãezinha começou a se debulhar em lágrimas, né? Porque tocou o coração dela. E ela começou a falar: eu gostaria de perdoar a pessoa que tirou a vida do meu filho, porque eu acredito que é um grande sofrimento também
não só para o sim, meu filho, mas para essa outra pessoa, né, que fez esse ato. Eu imagino que deve estar também pesado. Então eu perdoo de todo o meu coração essa pessoa, né? Dói, tá doendo, ela estava se expressando, mas ela naquele momento estava perdoando o ofensor, né? Perdoando aquele que tinha tirado a vida do filho dela, mas ela falou: eu acredito na lei de ação e reação, né? Eu acredito que tem um propósito divino nisso tudo. Então a moça ainda estava resignada, né? Ela ainda estava ainda com todos esses aprendizados morais na prática. E aí Chico finalizou, né, todo o culto e depois o homem, o morador de rua, se jogou aos pés dela, né, pedindo perdão, que tinha sido ele o ofensor, que tinha sido ele que tinha assassinado o filho dela e que ele pedia perdão, né, também por ela, porque ele falou assim: você me perdoou sem eu te pedir perdão, né? Então você realmente me perdoou de coração. Eu não tenho agora, sabendo disso, eu não tenho como não me entregar para a polícia. Amanhã eu vou me entregar para a polícia e tudo mais, né? Para ela foi uma surpresa, mas depois o espírito do filho, né, foi visitar Chico Xavier e agradeceu ao evangelho que ele fez, ao culto, porque foi o filho que mandou o ofensor para casa da mãe, para que o ofensor pudesse entender que ela o perdoava de forma genuína e de todo o coração. Então, assim, eu fico imaginando, né, Dora? Como será que a gente. Eu não consigo, assim, imaginar eu tendo esse tipo de perdão, né? Eu ainda não sou mãe, então eu não sei como também ainda é essa relação, mas eu sei que é uma relação muito profunda, né? Tem minha mãe, eu sei que a gente tem uma relação, uma conexão forte. Então, como seria a gente perdoar na prática uma pessoa que tirou a vida de uma pessoa que a gente ama, né? Seja mãe, pai, seja irmão ou alguém especial da família, né? Então, assim, eu acho essa história belíssima, eu fico, assim, muito arrepiada toda vez que eu escuto ela, porque para mim é uma prova de, assim, perdão, né, indulgência muito, para mim é acima de, tipo assim, é o top list, assim, para mim. É muito bonita essa história. a gente pensar que na verdade, é ela sair de si pelo outro, né? O perdão é um pouco isso, né? É você sair de si, é você se despir do seu orgulho, se despir daquilo que te dói, que te fere, para poder tentar enxergar um pouco o outro, né? Porque, é como o Chico dizia, é muito ruim quando alguém nos ofende, mas deve ser muito pior quando a gente é o ofensor. E é muito ruim, né? Tanto que a gente sabe que a consciência, a dor moral de ter provocado uma briga, de ter, enfim, feito qualquer tipo de coisa equivocada, ela não é das melhores, não. Ela machuca quase que fisicamente, né? É Adoece. verdade, adoece. Exato. Foi bom ouvir de novo aí essa história. E cada um que conta de um jeitinho diferente, né? Põe um pouco de si, assim, no jeitinho de falar, nas palavras. Então, é muito, muito bom. E nunca é ruim, nunca é demais ouvir as histórias de Chico. Obrigada, Nayara, por trazê-la. E a gente já está quase encerrando, como passou rapidinho hoje. Então, eu vou deixar Passou. para você finalizar aí com o que você tiver trazido para nós nessa manhã. Ó, eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial para me ajudar nessa missão. Que eu trouxe uma música para vocês e eu queria chamar a Gil, que está aqui. Espera só um pouquinho, gente. Vocês aguentam só um Claro, minutinho? a Aí, dor moral é maior que a dor física, que a Jane comentou. vê se vai dar para aparecer nós duas aqui. Vamos afastar um Tem pouquinho. violão, eba! Oi! Olá, bom dia, seja bem-vinda. Ela estava ali assistindo o Evangelho do outro lado. Você estava tão lindo.
Bom, a música chama Tudo é Amor, tá? Então, vamos lá. Você está aqui, já parou para pensar que tantas mazelas, diferenças entre nós. Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. É isso. Quero crer que a vida além continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Amor, amor. Excelente! Que linda música! Sintonizados nessa música e nessa vibração, convido vocês a acalmar os corações, a fechar os olhos, se assim desejarem. Vamos conectar com o nosso Mestre amado Jesus. Senhor, muito obrigada por todas as lições que o Senhor nos deu hoje, que a gente possa exercer na prática a humildade, a indulgência, o perdão das ofensas, que o Senhor possa colocar em nossos corações a fé e a esperança nesses tempos tão difíceis, mas na certeza que um dia tudo passará e que a gente aproveite esse tempo, Senhor, para que a gente possa realmente reforçar as nossas bases morais, físicas e espirituais. Que o Senhor possa nos acompanhar, nos dar força para lutar cada dia e superar cada desafio na nossa trajetória. Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades. Que o Senhor nos acompanhe hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Dora. Depois eu te passo a letra, se você quiser. Com certeza. É do Grupo Arte na Frente aqui de Goiânia. Ai, que linda. Lindo demais. Tudo é amor, até mesmo a dor. Nossa, lindo. Lindo mesmo. Muito obrigada, viu? Que todos tenham um excelente domingo. Obrigada pela sua participação também, com a música aí, nos ajudando. É Gil, né? Isso. É Gil? Isso. Seja bem-vinda, Gil, ao café. Um excelente domingo a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai estar aí com a Juliana
Eu não sei se é Bender ou Bender que pronuncia, mas ela também faz um trabalho muito bacana todos os dias com o estudo do Evangelho às 9h30 da noite. E amanhã ela vai estar com a gente aí. Beijo grande.